As coisas boas da vida são bênçãos de Deus. Você já parou para pensar nisso? O sol, a natureza, a vida, a saúde, a família, todas essas coisas são bênçãos de Deus. É isso. Deus é um pai que tem prazer, que se alegra em conceder bênçãos aos seus filhos. E nós, como filhos, estamos sempre querendo receber cada vez mais bênçãos de Deus, não é verdade? E não tem nada de errado nisso. O próprio Jesus nos motiva a pedir as bênçãos, a buscar, a bater, a insistir. Isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Mas existe uma questão que às vezes nos incomoda. Por que, às vezes, precisamos de uma bênção, buscamos a bênção, e Deus simplesmente não concede esta bênção que buscamos? Tem uma coisa que nós precisamos entender. A Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos, mas pedimos mal. Pedimos para gastar nos nossos próprios prazeres. E Deus, como um pai de amor, como um ser completamente sábio, Ele não vai simplesmente alimentar esse nosso desejo, essa nossa tendência egoísta de satisfazer as nossas próprias necessidades por uma questão egocêntrica. Deus nos ama tanto que muitas vezes Ele não nos concede algumas bênçãos que nós tanto buscamos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você está precisando nesse momento de uma bênção de Deus? Você está buscando uma bênção de Deus? Talvez você precise entender melhor um segredo, um método através do qual Deus concede as suas bênçãos. E se você entender isso, eu tenho certeza, você vai ser muito mais abençoado do que talvez tenha sido até agora. A Bíblia conta a história de um grande homem chamado Abraão. E a história de Abraão nos ensina algo muito interessante sobre a maneira como Deus usa para abençoar os seus filhos. Deus chamou Abraão para uma grande missão. E no chamado de Deus para Abraão, Deus fez promessas de grandes bênçãos. E de fato, Abraão foi um dos homens mais abençoados na história bíblica. Agora, o que é interessante é que, ao fazer promessas de bênçãos, Deus deu a Abraão também uma ordem. E você sabe qual foi a ordem que Deus deu a Abraão? Deus disse assim: Abraão, sê tu uma bênção. Vejam, o objetivo de Deus não é apenas pegar os seus filhos e fazer dos seus filhos recebedores de bênçãos. Deus nos abençoa para que nós sejamos instrumentos de bênçãos. A própria Bíblia diz que, na promessa de Deus a Abraão, Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim que o objetivo de Deus no chamado a este grande homem era fazer dele um instrumento de bênçãos. Esse é o segredo que nós precisamos aprender na nossa vida. Nós temos, como eu já disse, essa tendência de nos voltarmos para a nossa vida, para os nossos interesses, sabe? É a minha família, são os meus negócios, é a minha casa, é o meu futuro, os meus filhos, a minha saúde e tudo que me envolve. E nós vivemos essa vida como se o universo inteiro estivesse aqui a 1 metro à nossa volta. É isso que Deus está tentando fazer de nós. Deus está querendo nos tirar deste círculo de egoísmo e nos dar uma experiência muito mais ampla. Sabe por quê? Porque esta tendência egoísta é o resultado da experiência do pecado, na qual entrou a raça humana. Quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que Deus nos criou à sua própria imagem e semelhança. E o trabalho de Deus conosco agora, sabe qual é? É restaurar em nós esta imagem e semelhança. Você sabe o que significa isso? Significa que Deus quer nos fazer iguais a Ele. É claro que numa esfera humana, você entende o que eu estou querendo dizer. Deus quer nos ensinar a amar como Ele ama. E sabe como é que Deus ama? A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É assim que Deus ama. Deus ama abençoando, dando, oferecendo de si mesmo, oferecendo o melhor de si mesmo. E é isso que Deus quer fazer de mim e de você. Você quer receber bênçãos de Deus? Então comece a viver essa experiência. Comece a compartilhar as bênçãos que Deus já tem dado para você. Seja uma bênção na vida das pessoas. Aprenda a amar como Deus ama. Se você olhar à sua volta, você não vai precisar fazer muitos esforços para perceber a quantidade de pessoas que estão precisando desesperadamente da sua ajuda, do seu apoio, sabe? Uma palavra de carinho, uma ajuda material, uma ajuda afetiva, emocional, enfim, existem tantas coisas
à nossa volta, precisando e aguardando a nossa ação. Mas, infelizmente, como eu disse, a história do pecado na humanidade foi degradando o ser humano e o tornando cada vez mais diferentes de Deus. E é este o objetivo de Deus. Eu pergunto mais uma vez, você está querendo receber uma bênção de Deus? Você está precisando de uma bênção de Deus? Talvez você já esteja até se queixando, Senhor, por que o Senhor ainda não me deu essa bênção? Eu estou pedindo tanto, eu estou precisando tanto. A explicação talvez seja esta, tão simples. Talvez você ainda não tenha aprendido a abrir a mão para receber a bênção de Deus. E sabe o que significa abrir a mão para receber a bênção de Deus? Pense da seguinte maneira, imagine Deus lá no céu. Eu estou usando evidentemente uma linguagem figurada, mas imagine Deus lá no céu com uma cachoeira de bênçãos direcionada para a sua vida. Deus quer encher você de bênçãos, de todos os tipos de bênçãos, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos para a sua família, para o seu presente, para o seu futuro. Você só precisa estar com as mãos abertas para receber a bênção. Agora, estar com a mão aberta para receber a bênção significa o seguinte, estar com a mão aberta, partilhando as bênçãos que você já recebeu. Pare de se concentrar um pouquinho nas coisas que você ainda precisa e avalie aquilo que Deus já colocou em suas mãos e comece a compartilhar essas bênçãos. Você precisa de mais saúde? Peça a Deus mais saúde. Mas quando você pedir mais saúde, diga assim, Senhor, me dá mais saúde para que eu possa doar de mim mesmo às pessoas que precisam de mim. Você quer bênçãos materiais? Não há nenhum problema. Peça a Deus. Você quer um aumento de salário? Você quer ficar rico? Peça isso a Deus. Mas peça a Deus dizendo, Senhor, usa-me como um instrumento para alimentar o faminto, para atender os necessitados. É isso que significa estar pronto para receber as bênçãos de Deus. Sabe, esta é a essência da verdadeira religião. Tudo que a Bíblia ensina sobre religião, sobre fé, sobre cristianismo, se resume em uma só palavra, amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Aliás, o próprio amor a Deus, ele se revela através do amor ao próximo. Muitas vezes a gente pensa que amar a Deus é simplesmente se vestir de maneira diferente, ou andar com a Bíblia debaixo do braço, ou frequentar igrejas, ou coisas do tipo. Todas essas coisas têm lugar na religião. Mas o amor a Deus, de acordo com a Bíblia, ele se revela na maneira como nós demonstramos amor ao próximo. Esta é a essência da religião. É assim que Jesus vivia. Jesus vivia para abençoar as pessoas. Jesus não era um recebedor de bênçãos, ele era um instrumento de bênçãos. E o que ele quer fazer de mim e de você é exatamente isto. Restaurar esta semelhança com Deus, vivermos para abençoar as pessoas. Todas as pessoas se sentiam bem na presença de Jesus. As pessoas se sentiam alegres, felizes. Mesmo os maiores pecadores, os bêbados, os ladrões, as prostitutas, essas pessoas tinham alegria quando estavam na presença de Cristo. Interessante, Jesus, perfeitamente santo, o Filho de Deus, e essas pessoas não se sentiam condenadas por Ele. É essa experiência de vida que nós devemos buscar, sabe? A experiência de, quando nós estarmos com as pessoas se sentirem bem na nossa presença, através da nossa vida. É isso que significa viver para ser um instrumento de bênçãos. Este é o grande diferencial entre as falsas religiões e a verdadeira religião. O amor ao próximo, viver para abençoar as pessoas. Jesus, quando voltar, interessante isso, ele mesmo conta, no grande dia da volta de Jesus, de maneira figurada, ele representa a humanidade em dois grandes grupos, os salvos e os perdidos. E ele vai dizer para os salvos, vinde benditos de meu Pai. E então vai dar a explicação por que esses estão salvos. Ele vai dizer assim, porque quando tive fome, me destes de comer, quando tive sede, me destes de beber, quando estava nu, me vestistes, quando estava doente, quando estava preso, fostes me visitar. E esse grupo vai ficar surpreso e vai responder, Senhor, mas quando foi que te vimos nessas condições e te fizemos todas essas coisas? E Jesus vai então dar a explicação. Quando o fizestes a um destes meus mais pequeninos irmãos, o fizestes a mim. E então, no relato de Jesus, ele conta que vai se voltar para o grupo dos perdidos e vai dizer, apartai-vos de mim. E então vai dar a explicação. Porque quando tive fome, não me destes de comer. Quando tive sede, não me destes de beber, etc, etc. Da mesma forma, este grupo, surpreso, vai questionar a Jesus, dizendo, mas Senhor,
quando foi que te vimos nessas condições e não te fizemos essas coisas? E Jesus então vai dizer, quando deixastes de fazer a um desses pequeninos irmãos, deixastes de fazer a mim. Sabe, o que Jesus estava querendo dizer é que nós não vamos ser salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer pelas pessoas. Não é uma questão de salvação pelas obras. O que ele está querendo dizer é o seguinte, a verdadeira religião nos faz semelhantes a Jesus. A nossa vida se torna uma vida de bênçãos. Eu volto à minha pergunta, você está precisando de uma bênção? Você está buscando uma bênção? Abra a sua mão, não apenas para receber, mas principalmente para compartilhar. Seja você mesmo uma grande bênção na vida das pessoas com quem você convive. É muito bom receber bênçãos de Deus. E Deus tem prazer em abençoar-nos. Jesus nos incentiva a buscar mais bênçãos. Mas você precisa entender esse princípio que nós apresentamos aqui agora. Estarmos de mãos abertas, não somente para receber as bênçãos, mas principalmente para compartilhar as bênçãos que já temos. E enquanto compartilhamos, vamos recebendo. Então comece, antes de pedir, comece compartilhando as bênçãos que Deus já tem dado para você. Reunidos pra te adorar, Senhor, invocamos tua presença, declaramos que tu reinas sobre nós, pra vivermos em essência a verdade que nos libertou do mal e assim viver o amor no repartir do pão em comunhão, servimos além da palavra. Entendemos que viver o reino é se enxergar no outro, pois doando e recebendo com paixão, viveremos plenamente tudo aquilo que Jesus nos ensinou.